ações necessárias aí para que ela não seja enquadrada nesse crime de responsabilidade? O número de pessoas no Brasil que já compreendeu que assinar um decreto de suplementação orçamentária idêntico, no caso foram 6, idênticos a dezenas e centenas de decretos que foram assinados por ex-presidentes como Fernando Henrique, Lula, Itamar Franco, obviamente não é crime. Então, na verdade, o Tribunal de Contas mudou uma concepção de como devem ser apresentadas as contas públicas. Desde o momento em que ele mudou, o governo da presidenta Dilma alterou a sua condução de como lidar com decretos de suplementação e também a questão, né, da chamada pedalada por conta do Plano Safra. Então, na minha visão, a defesa que nós vamos apresentar ela é consistente para mostrar que a presidenta não cometeu nenhum crime. O que houve foram mecanismos, né, de gestão das finanças públicas que, aliás, são usados por, se não todos, a imensa maioria dos prefeitos do Brasil, a grande maioria dos governadores de estado. Então, se eles fossem motivos, como eu disse durante o processo de debate deste impeachment, que na verdade é um golpe, se isto fosse motivo para caçar um mandato legítimo, como tem a presidenta recebido com 54 milhões de votos, o Brasil entraria numa crise total do seu sistema democrático, porque a maior parte dos governadores e prefeitos deveriam ser cassados, inclusive o próprio presidente interino e ilegítimo Michel Temer deveria ser cassado se este motivo alegado fosse de fato um crime de responsabilidade. Mas você acha, a ideia do relator das contas, ministro José Múcio, que inclusive era filiado ao PSDB, hoje é filiado ao PSD, desde 2003 ele é filiado ao PSB, a ideia dele é julgar de fato essas contas só depois que terminar o processo de impeachment. Você acha que tem alguma influência aí? O que você acha que o ministro quer? Por que você acha que ele quer passar só para depois do processo de impeachment essa análise? Eu não acho que isso tenha influência. A defesa da presidenta está sendo feita, está muito claro, na minha opinião, respeito às opiniões divergentes, mas está muito claro de que o que está em curso no Brasil é um golpe, porque a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. O governo interino e temporário de Temer tem cada vez menos legitimidade, menos condições de resolver os desafios reais que o Brasil tem para resolver. E eu tenho uma expectativa positiva em relação à votação no Senado dentro de provavelmente 2 meses. A minha visão é que os senadores que votaram, alguns que votaram pela admissibilidade, se dizendo comprometidos em analisar o mérito da questão no julgamento final, exemplo disso é o senador Cristóvão Buarque, por exemplo, e outros senadores com este mesmo perfil, na minha visão vão optar por devolver à presidenta Dilma o mandato que legitimamente ela conquistou com 54 milhões de votos. Outros debates o país fará ao longo dos próximos meses. Eu, por exemplo, estou defendendo com muito vigor que nós devemos consultar a população através de um plebiscito para saber se os brasileiros querem ou não, como defendo eu, fazer uma constituinte exclusiva para mudar profundamente o sistema político brasileiro. Ou seja, para elegermos constituintes, deputados constituintes, que terão um mandato limitado de 1 ano para reformar o sistema político brasileiro, e depois esses deputados constituintes terão o compromisso de ficarem 5 anos sem concorrer a nenhum cargo público, exatamente para gerar uma isenção maior em relação às regras que eles vão alterar. Porque o grande problema da crise política brasileira, na minha avaliação, o maior problema, é exatamente o parlamento que nós temos. Um parlamento que foi eleito com farto e grande poder, né, de influência do poder econômico, um parlamento que não representa, na minha avaliação, o pensamento médio da sociedade brasileira, e o sistema político que nós temos é a causa principal desta perda progressiva de representatividade do parlamento. O momento clímax para que os brasileiros muitos se acordassem para isso foi aquela votação do dia 17 de abril aqui na Câmara. Então, por exemplo, nesta retomada da normalidade democrática no Brasil, que passa pelo retorno da presidenta Dilma
a cadeira de presidente da República, nesta retomada, nós temos que incluir na minha avaliação, e eu vou trabalhar muito para isso, a convocação de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político brasileiro. Tá. Para terminar, o senhor fala do parlamento, e é o parlamento que decide sobre as contas da presidente. O TCU elabora um parecer aí, vê, aponta irregularidades ou não, e é o parlamento que vota. O senhor acha que o governo da presidente Dilma, os apoiadores da presidente Dilma, tem condição aí de caso seja rejeitado, caso o TCU peça a rejeição das contas, você acha que aqui tem como reverter esse resultado no plenário? Sempre tem, mas tu tens muita propriedade na pergunta, porque infelizmente nesta crise democrática que nós vivemos no país, nesta quebra das regras democráticas, inclusive no rasgar da Constituição, naquilo que há de mais importante, que é o mandato presidencial, que nasce e é legitimado pelo voto popular, nós estamos vivendo nesta crise um ambiente onde os julgamentos puramente políticos, o julgamento puramente de luta pelo poder está preponderando. Então não há, inclusive, muitas vezes, lógica que se apresenta uma defesa mostrando claramente a incoerência da acusação, onde não há crime de responsabilidade da presidenta, e o julgamento é puramente político. Por quê? Porque é um jogo de poder, onde se fez um grande acordo parlamentar para aplicar um golpe parlamentar, que constituiu maioria, inclusive demonstrada depois na formação do ministério temporário e ilegítimo de Michel Temer. Então, também no julgamento de contas, este é um problema, né? A palavra final do parlamento tem se prestado em muitos momentos a chantagens de pura disputa de poder e não de análise efetiva de critérios contábeis ou de critérios se há ou não crime de responsabilidade. Tanto que eu estou elaborando uma emenda constitucional que deverá ser apresentada nas próximas semanas ao parlamento, onde nesta questão mais grave, que é a questão do impeachment, eu incluo uma última fase no caso de uma condenação de um presidente legitimamente eleito pelo voto popular. Se o Senado, em última instância, julga que um presidente deve ser afastado por, aspas, ter cometido um crime de responsabilidade, como há esta subjetividade da luta política, pura luta pelo poder, eu incluo uma última fase que seria a consulta final ao povo brasileiro, de onde emanou, de onde surgiu este mandato popular da Presidente da República. Você é o primeiro jornalista com quem eu falo sobre esta emenda constitucional que estou preparando. Então, obviamente, ela não vai valer, infelizmente, para este processo atual, mas dará uma segurança maior para a democracia brasileira no futuro. Ou seja, se a Câmara e o Senado admitirem que deve correr um processo contra um presidente da República eleito, se o Senado, em última análise, julgar por 2/3 e afastar o presidente dizendo que ele cometeu crime de responsabilidade, que é a única forma de afastar, tem que haver crime de responsabilidade e tem que haver dolo, nós deixaremos a última palavra 45 dias depois com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro confirmar a decisão do Senado, o presidente é afastado. Se o povo brasileiro refutar a decisão do Senado, o presidente eleito volta a ocupar a presidência da República. Ótimo.